Pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso encontro aqui do Panorama Setorial na Fitness Brasil com nossos mais do que especiais convidados, né? E agora aqui, ó, nesse bate-papo, tem aqui na minha frente Said Abdo, né? Nosso diretor comercial da Konen. Esse cara transita no mercado há muito tempo, sempre fazendo sucesso, sempre batendo metas e sempre estimulando aí as pessoas a fazerem bons negócios. Destinado pelo resultado, sempre. É isso aí. Foco no resultado. Obrigado pelo convite, Fábio, Gustavo. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre o panorama, sobre o mercado, sobre essa retomada. Muito bom. Bom, nós temos um outro convidado especial também aqui. Caramba, presidente do CREF 04, presidente do CREF São Paulo, profissional de educação física. Tem feito um trabalho sensacional no CREF São Paulo. Eu, particularmente, que sou um ativista, um motivador, né, do profissional de educação física e desse processo de regulamentação, tenho o prazer de estar com você aqui, Nelson, e reconhecer o trabalho que o CREF tem feito aqui em São Paulo, que tem se destacado bastante. Então a gente recebe você aqui muito feliz, né, com o seu rápido atendimento de estar conosco aqui nesse bate-papo do Panorama. Muito obrigado, Fábio, Fleury, Said. É um prazer estar aqui com vocês e discutir aquele assunto que a gente gosta, né? Que é exercício físico, atividade física, o esporte, é a saúde, né? Que transborda aí pelos meandros da educação física. Legal, muito bom, Nelson. E aí, para concluir o nosso trio aqui, né, o quarteto seu, mas esse trio de convidados, a gente tem Fernando Fleury, né, que é o fundador e CEO da Armatori, responsável pela nossa pesquisa, responsável pela metodologia junto com a UI, para poder dar a sustentação e dar suporte para a gente poder ter toda a fidedignidade, né, nesse estudo, que não é só o primeiro. E aí, só lembrando todo mundo, né, esse é o primeiro estudo. Logo, muito em breve, agora na IRSA, em agosto, já sai o segundo estudo, o segundo panorama, que é um documento vivo, né, a metodologia viva, né, Fleury, que vai sempre se evoluindo, né? É isso aí, Fábio. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. É um documento vivo, o panorama ele vai evoluindo ao longo do tempo, né? Essa é a nossa expectativa, é assim que nós estamos programando ele. Nós já estamos em fase final aí do segundo, né? E vai ter bastante novidade para vocês apresentarem aí em agosto. Muito bom. E aí, o que é o crescimento do mercado em tempos de pandemia? Né? O que aconteceu, o que está acontecendo com o mercado hoje em tempos de pandemia? Said, conta pra gente, qual é a tua percepção de crescimento do mercado? Vocês estão motivados lá na Konen? Até brinco bastante, falo bastante com o Gustavo. A Konen, eu não sei se não foi um projeto fora da curva na pandemia, mas desde o começo, quando surgiu o fatídico 18 de março de 2020, nós estávamos com viagem marcada para ir para a IRSA americana e desmarcamos em cima da hora, acabou. E a Konen, como eles acham que pode ser até um case aí, desde o fechamento do país inteiro, começando pelas universidades, nós fomos uma empresa que não paramos. De momento nenhum. Eu não botei um funcionário de férias, não botei um funcionário. Botamos em casa, obviamente, né? E aí foi acho que foi o turning point da Konen, foi a pandemia. Muito louco isso, porque eu entrei na Konen em janeiro, um projeto audacioso de transformar a Konen numa das maiores, ou a maior empresa do segmento, que é esse nosso norte. E a pandemia, 3 meses depois veio uma pandemia sem precedentes, ninguém sabia o que acontece. O HM não me ligou e falou: põe a galera em casa, temos gasolina no tanque, vamos ver o que vai acontecer. E aí começaram os especialistas, né? E os especialistas do fitness, né? Os meio que apocalípticos, né? Dizendo que o fitness ia acabar, que as academias iam acabar, que os educadores, aquela história toda bem chata. E a gente fez o contrário disso, cara. A gente trabalhou, se programou, entendemos que ia ter uma dinâmica, acho que lá para abril ou maio, vimos que o mercado ia dar uma guinada, a galera que viu que o negócio ia demorar mais, que o público ia querer, que é aquela história, né? Começou a ficar uma família que todo mundo trabalhava, ficou em casa, convivendo 24 horas por dia, briga, intensidade. A atividade física, ela ia ser, e foi, para muitos, uma válvula de escape, um refúgio. E aí a gente começou a abrir um mercado residencial, enfim, e aí pivotamos a Konen para abrir um business. Lembrando que a Konen é uma empresa, vocês acompanham a história da Konen, 100% core business dela sempre foi mercado profissional.
E ali, como é uma empresa, que eu brinco, é uma empresa muito fácil de pilotar, por ser uma empresa enxuta e ágil, nós conseguimos guinar ela de uma forma que, quando começou aquela pseudo-retomada, entre aspas, pós-primeira onda, né, a Kony estava muito pronta. Então, assim, foi muito engraçado que, enquanto as empresas estavam botando vendedor de férias, em abril e maio eu estava vendendo R$2 milhões, com meus vendedores em casa, com ninguém trabalhando na empresa. Então, foi um momento muito importante, e acho que para a Kony a pandemia é meio até complicado falar isso, porque eu tive Covid, fiquei muito mal, fiquei internado, tive 80% do meu pulmão comprometido. Assim, eu sofri na pele o que o Covid é capaz. Mas para a Kony, de alguma forma, foi bom, porque fez a gente entender o mercado de uma forma diferente, porque o mercado mudou, tanto para as academias, tanto para quem treina em cá, tudo mudou. O panorama está dizendo claro isso daí, né? Aumentou a forma do treino, hoje temos o treino outdoor como uma tendência aí, mas assim, a Kony teve que mudar. E as empresas que não mudaram, e a gente viu isso, esses inúmeros fechamentos de academias, foi porque aquela empresa que não mudou, não se preparou, que já estava colhendo, né, uma amargura aí do passado de anos e anos de não treinamento, não prática das boas. Então, acho que para a gente, a pandemia, de alguma forma, para a Kony, eu posso dizer, até com muita ressalva e muito cuidado, mas a pandemia para a Kony foi boa. Porque além de nós termos crescido como empresa, como corporação, a Kony cresceu como corporação. Então, abrimos novos mercados, mas nós entendemos que o mercado vai além, né? Acho que o Covid está deixando esse legado para a gente, né? A importância, né, da atividade física. Então, essa é a nossa visão da pandemia. Assim. A gente está colhendo hoje bons frutos pós-pandêmicos, entre aspas, né? Que a pandemia ainda não acabou, mas... As coisas se aceleraram, né? A pandemia acelerou uma série de coisas, dentre elas quem se movimentou mais, né? Então a gente entende claramente, hoje a gente conversa com algumas pessoas e fala assim, como é que tá tudo certo? Falo assim, esperando a pandemia passar. Não existe esperar a pandemia passar, você tem que ser proativo e protagonista do seu tempo e fazer a coisa acontecer. Você tem que se reinventar. E acho, Fábio, que a lição de casa que fica para o empreendedor, seja qual for o segmento, estamos falando aqui de fitness, mas seja qual for o segmento, e eu passei por isso em outras empresas, em outras corporações, se a sua empresa não for uma empresa dinâmica, você está enrolado, meu velho, porque uma pandemia, eu fico assistindo os jornais ou acompanhando as notícias, cada dia agora aparece uma tal de um vírus novo, varíola, e você começa a ficar em pânico, eu começo a ficar em pânico, então a gente literalmente não sabe o dia de amanhã. Então a lição que deixa é o seguinte, independente do seu segmento, estamos falando aqui de fitness, de eu que vendo equipamento, vocês são gestores de academia, mas assim, a sua empresa tem que ser enxuta, seja qual for o seu negócio, porque se você tiver que pivotar, se você tiver que movimentar, se você tiver que... Porque é aquela história, movimentar um tatu é fácil, movimentar um elefante é complicado, velho. Então essas corporações engessadas, se a sua empresa foi engessada, se a sua empresa... repense, que o mundo mudou. Quem não estava preparado, quebrou. A gente sabe disso. Quem não estava preparado, organizado e não teve agilidade para pensar rápido. Ficou esperando a coisa acontecer, sofreu mais. Nelson, conta pra gente. E o profissional de educação física, cara? O que a pandemia fez com a carreira? Que intervenção que a gente teve e está tendo? O Said traz aqui uma visão bem interessante, né? Não só o setor privado, mas o setor público, por exemplo, como o Conselho de Educação Física de São Paulo, passou por tudo isso, né? E aquela coisa, o CREF 4 nunca produziu tanto material a respeito de Covid, ou produziu tanto a literatura, quanto nesse período da pandemia. Por quê? Porque a gente precisava auxiliar o nosso profissional lá na ponta a se desvencilhar dessa questão da pandemia. Então, essa questão de se reinventar, de se reestruturar, né, foi muito importante para todo mundo, para todos os segmentos. Eu acho que essa posição das empresas privadas, ela traz uma situação de vivência. E quem conseguiu se reinventar, colocar de novo o carro para andar, saiu na frente. E o CREF 4 demonstrou isso, né? Nós temos publicações hoje a respeito da pandemia e intervenções também no poder público para poder trazer o setor que estava lá na fase verde, que nós só poderíamos abrir de novo na fase verde. Conseguimos trazer com muita conversa, com muito diálogo, com muita produção científica, convencer o Comitê Covid do Estado de São Paulo de que não, nós tínhamos que voltar antes, que nós éramos um auxílio imediato para a pandemia.
né? Se a vacina não resolvesse imediatamente, a atividade física ajudaria as pessoas a passarem pelo Covid de uma forma um pouco mais tranquila. Eu também tive a bendita Covid, né? Acho que poucas pessoas não tiveram, e eu tive 75% do pulmão também comprometido. E o que me salvou de ficar de ser entubado foi o meu passado de atividade física. Então, quando o poder público entendeu isso, os profissionais de educação física saíram à frente. Mas quem saiu à frente? Aqueles que realmente se prepararam, estudaram para poder ver o que poderia ser feito. Um dado muito importante que aconteceu na pandemia para os profissionais de educação física foi a questão das aulas online. Né? E o CREF, imediatamente, quando percebeu que o profissional estava perdendo espaço para a questão dos youtubers, para a questão do Instagram, esse tipo de coisa, fizemos imediatamente uma resolução para dar respaldo técnico para o profissional de educação física poder atuar nesse setor. Né? Então, essa expansão da pandemia, seja no aspecto negativo, mas também no positivo, né, fez com que o profissional de educação física se reinventasse. E aquele que conseguiu se reinventar não fechou sua academia. Né? Não perdeu o seu emprego, não perdeu o seu labor. Então, eu acho que a palavra-chave aqui que se traz aqui nessa questão da pandemia é realmente estudar e se reinventar. Eu acho que isso é primordial. Eu acho que isso ficou muito claro, né, para o pessoal que viu esse movimento do Conselho. Até os profissionais de saúde, né, no São Paulo, os profissionais de educação física foram vacinados junto aos profissionais de saúde por causa da intervenção de vocês. Coisa que não foi nos outros estados, alguns estados não aconteceu isso. Não aconteceu. Então isso teve uma atuação muito importante. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Fleury, como é que a gente enxerga esse crescimento? O que você viu na pesquisa em relação ao crescimento do mercado nessa fase pós-pandêmica? Quais são as projeções que você enxerga para onde a gente vai? Uma coisa que a gente nota, assim, vamos lembrar que como esse é o primeiro panorama, a gente ainda não consegue apontar fortes tendências. A gente consegue enxergar algumas coisas do mercado, mas obviamente que para a gente começar a apontar tendências, nós vamos precisar fazer o segundo, o terceiro e aí começar a ver tendências. Uma coisa que é nítida para nós é assim, o mercado de fitness no Brasil é um mercado muito grande, seja por canais diretos ou canais indiretos. Né? Seja por... e aí, o que a gente está querendo dizer? Ele tem alta representatividade no PIB, né? No PIB brasileiro, e isso é muito importante. Ele é um mercado de muito consumidores, né? Ou de vontade de ser consumido, e isso é muito interessante para o mercado. O que a gente quer dizer com vontade de ser consumido? Quer dizer que mesmo aquelas pessoas que declaram não praticar atividade física ou declaram praticar pouca atividade física, elas declaram também ter vontade de aumentar a sua prática de atividade. Exatamente. Então isso quer dizer assim, tem muito espaço. E aqui a gente ainda não está discutindo a questão do indoor ou outdoor, né? A gente está só discutindo esse espaço que tem de atividade física. Então isso é muito interessante para o mercado brasileiro, né? A gente vem aqui discutindo ao longo dessas semanas de bate-papo, né, os dados que são de estudos internacionais sobre a questão dos 5% do brasileiros que frequentam uma academia, né? Que é um dado que bastante gente vem, que eu sei que vocês usam muito aqui no mercado brasileiro, né? Eu sou meio contra esse número aí. Eu não sou a favor desse número, não. Mas tudo bem. Mas esse dado é o mercado, é o dado que é o dado que o mercado trabalha. Não é o que a gente aponta aqui, até porque a gente não está estudando o mercado só de academias, a gente está estudando o mercado mais amplo, né? Mas assim, a gente percebe que a atividade física, como você me falou, né, Fábio? A gente não está estudando exercício físico, nós estamos estudando atividade. A gente vê muitos brasileiros atividade física. E aqui, aquilo que a gente vem ressaltando, quando a gente vai perguntar para a pessoa, é uma autodeclaração. A autodeclaração se ela está declarando que ela pratica atividade física, que seja caminhar da casa dela para o ponto de ônibus e ela considera isso uma atividade física, para nós, ok, é uma autodeclaração. Mas de qualquer jeito o que a gente vê existe uma tendência, né, ou uma vontade das pessoas para esse aumento de prática, o que parece ser muito bom e em linha até com o que o Said está falando, né, com o que o Nelson está apontando, desse mercado estar em ebulição. Né? Eu posso, em 22, 23 anos, eu nunca vi o mercado tão pujante como agora. Eu nunca vi. Nunca vi. É algo surreal o que nós estamos vivendo. Eu como Conen, mas assim... conheço muita gente, falo com todos os operadores de academia do Brasil. Assim,
E o negócio está muito favorável. É impressionante. Eu sinto o movimento, obviamente, pelo crescimento da Konin, mas tem muito espaço para esse mercado agora. Por isso que esses 5% para mim, o Fábio pode falar bem melhor do que eu sobre isso, é bem factoide. Esses dados, né? Esses dados, eles são dados, no meu entendimento, superficiais. Eu acho que a gente começa agora... Eu acho que a intenção do Panorama é realmente a gente começar a enxergar uma série de coisas. E a gente vai chegar lá. Uma questão de tempo. O nosso Panorama, a ideia é ele realmente ter longevidade e se constituir a cada ano com essa visão mais clara do mercado, para poder ajudar as empresas, os profissionais, a cadeia toda do setor tomar decisões cada vez mais assertivas e aumentar a presença das pessoas no mundo ativo. Fábio, em que pese seja um projeto embrionário, eu queria deixar de destacar aqui uma situação extremamente importante para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro não tem pesquisa de parâmetro. Sim. Nós não temos dados para poder falar, olha, isso aqui é sólido ou isso aqui não é sólido. Né? Eu acho que quando a gente começa com uma pesquisa desse naipe, né? Mesmo que seja um ato declaratório das pessoas, é um ponto de partida interessantíssimo. Lógico. Né? Porque a partir desses 5%, por exemplo, que também acho que é um número um pouco inferior, porque a tendência fitness, seja ela, eu vou colocar dessa forma, mas não é isso, seja ela outdoor ou indoor, ou até mesmo agora house, é fato. É fato. As pessoas, como o Said falou, essa ebulição do mercado fitness, ela traz hoje uma tendência domiciliar que nós não tínhamos noção. E é um dado importantíssimo que o Panorama traz. Não vou cortar, já te cortando, eu tenho um episódio que ilustra bem isso daí. Minha mãe, eu tenho 42 anos de idade, eu nunca vi minha mãe falar em atividade física na vida. Já contei isso em vários bate-papos, em alguns podcasts. Minha mãe nunca falou em atividade física na vida. Minha mãe tem 63 anos de idade. Ela é uma pessoa magra, tem uma saúde muito boa, mas nunca falou, sabe aquela história, vamos para a praia, não vamos fazer uma caminhada na praia? Nunca teve. E na pandemia, né, o apartamento dela estava em reforma, ela ficou uma semana na minha casa. Eu tinha uma bicicleta spinning, porque não podia nem caminhar na rua, eu botei uma bicicleta spinning na minha casa para fazer cardio. E ela, filho, posso subir? Ela tem um pouquinho de dificuldade e tal, coloquei ela, legal. Nossa, acho que era bom botar uma bicicleta na minha casa, porque eu tô sentindo que a minha perna... Porque antes eu ia no shopping, antes eu tinha uma vida ativa, uma vida social. Ela pediu para botar uma bicicleta na casa dela. O que eu queria, olha que louco. O que eu queria concluir, Said, é exatamente essa questão. O mercado vai ter que enxergar esse novo posicionamento do fitness. Né? Porque hoje, por exemplo, se você pensar que eu sou empreendedor, vou abrir um negócio, eu vou abrir uma academia de 1.000 metros quadrados, ou vou abrir meu estúdio? Qual é a tendência que está nos motivando agora nessa situação residencial? É a coisa mais enxuta. Sim. As pessoas estão começando a imaginar que essa questão do academia muito grande ou, sei lá, um estúdio muito grande é uma situação que os empreendedores vão ter que começar. O profissional de educação física, que é o pequeno empreendedor, né? O grande investidor não pensa dessa forma, mas o pequeno empreendedor vai ter que começar a olhar essa situação e imaginar que, de repente, não é legal eu ter lá 10, 15 aparelhos de supino, mas ter, por exemplo, 2 aparelhos que me proporcionem 2 tipos de atividade, pelo menos. Então, o panorama, olhando o panorama, você consegue enxergar essa situação. Então, eu acho muito importante destacar essa questão desse embrionário, porque nós não temos, repito, nós não temos no Brasil, seja no CONFEF, seja nos CREFs regionais, nós não temos pesquisas que indiquem realmente para que lado vai. Né? O que nós temos muito é pesquisa externa. Internacional. Interna nós não temos. Até aproveitar, né, Fábio, o Nelson, e até em respeito ao CREF 4, quando a gente começou essa análise, você acompanhou bem, você sabe disso, né? A gente foi analisar os estudos internacionais, né? Eu diria que não é só o Brasil, a América Latina não tem um estudo desse nível, né, do que a gente fez aqui. Mas o Fábio acompanhou bem, o Fábio é professor também da área, boa parte dos pesquisadores da Armatori vem de doutorados, né? Então, uma preocupação nossa foi também não fazer tudo no achômetro. Sim. Né? Então, assim,
apesar de ser autodeclaração, todas as perguntas foram formalizadas, foram testadas antes. Uau. Então, assim... Tem metodologia. Tem metodologia. Tem muito estudo então, por trás. Assim, a gente vai buscar estudos internacionais e adaptamos esses estudos internacionais ao Brasil. Aquilo que também nos interessava, vieram muitos de estudos acadêmicos. Né? Então nós vamos buscar aqueles estudos acadêmicos, né? Seja na área de pesquisa de consumo, seja na área da educação física, seja na área da ciência. Né? Nós vamos, isso daqui já foi testado, a metodologia existe. Então... Né? Foi uma coisa, apesar da autodeclaração, existe a metodologia por trás para assegurar que aquilo que a pessoa está respondendo. Eu só repliquei a sua Não, eu fala. sei. Mas até para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, né? Eu acho importante a gente falar assim, a autodeclaração não impede claro que né, que o estudo seja seguro. Até porque todo questionário é uma autodeclaração. Né? E o que é mais engraçado, que é uma novidade tão um frescor no mercado, o Panorama. Porque eu conversei com clientes e donos de grandes redes de porte considerável, eles não faziam ideia que existia isso daí. Aí eu mandei o Panorama, eu mandei um acesso VIP, que como nós como patrocinador do evento temos alguns acessos VIP. Esses caras ficaram maravilhados. Esses caras fizeram, teve uma rede, que eu não vou nem citar qual aqui, mas uma rede relativamente grande. Ele montou uma reunião com o time dele em cima do Panorama, com os dados do Panorama. Então assim, não é nada superficial, é um negócio bem importante para tomar decisão. Eu estou falando de uma rede de 40 unidades, ele sentou com o time dele de planejamento, todo o time de planejamento falou, pessoal, olha isso aqui que o pessoal da Fitness acabou de soltar. No CREF4, nós disponibilizamos o Panorama para todos os conselheiros e todos os nossos delegados. Isso aqui são dados que nos permite discutir saúde. Leitura obrigatória. Né? Leitura obrigatória. Permite discutir saúde. Isso é importantíssimo. Uma coisa interessante, né? Várias empresas, várias academias e várias instituições têm pedido para a gente. Eu montei uma palestra, para vocês terem uma ideia, montei uma palestra com base em todo o Panorama para apresentar. E fiz isso em vários lugares, mas um monte de gente está pedindo. E eu tenho feito isso, obviamente, para colaborar, para ajudar. E um monte de instituição, né? Universidades do nosso setor, de fora de São Paulo, de dentro de São Paulo, enfim, em vários lugares. Então, assim, as pessoas estão se interessando cada vez mais. E é óbvio que como a gente lançou o primeiro, né? Agora foi novembro. No começo do ano, na verdade. O pré-lançamento foi em novembro. No começo do ano, vamos lançar o segundo. É uma questão de tempo para as pessoas se conscientizarem. E tem uma coisa que é muito importante, né? Porque o mercado não está acostumado a ter isso. O mercado vai se acostumar com isso. E vai começar a esperar quando sai o próximo. A gente vai lançar na IRSA todos os anos. Vamos pegar as grandes redes hoje, que você conhece muito bem todas. Tirando a Smart, que está num nível de corporação muito grande, muito diferente, o restante é muito feeling, exatamente. Cheiro. Não, eu acho que esse ponto é bom. Algumas nem geolocalização usam. Algumas já usam geolocalização hoje, mas outras nem geolocalização. Eu acho que esse ponto é bom. O cara não tem nem... Então, assim, é o que eu falo, eu estou te falando de uma rede de 40 unidades que não fazia ideia desses números. E o cara falou, peraí, o que é isso que me entregaram aqui? Chamou o time para reunir. Então é uma provocação forte, né? E o objetivo dele, né? O objetivo está aqui na carta de abertura nossa, quando a gente fala exatamente disso, né? É ajudar o mercado a tomar decisão, né? Quando a gente fala em gestão, a gente tem 4 pontos principais. Primeiro, coleta de dados. Você coleta dado. Para isso você tem que fazer isso com consistência. Depois você faz o tratamento de dado. Você tem que fazer isso também de forma muito organizada, com método. Você trata os dados. Depois você vai para a interpretação dos dados. Aí é o que nós estamos falando aqui. Você faz interpretações daqueles dados coletados, tratados, interpretou. Depois da interpretação você toma decisões. E aí quando você toma a decisão, você tem fundamento. Então é o que você está falando, Said, de tomar decisão com base em dados que são, obviamente, fidedignos. E aí depois, você tomou a decisão, você vai ver se você tomou a decisão certa ou errada, faz um feedback disso e faz uma retroalimentação lá de volta para começar de novo o processo. Coleta de dado, tratamento de dado, é um ciclo que se constrói. Então, essa gestão sem dados, sem uma diretriz bem organizada, não é gestão, é achômetro. E eu vou além. Eu tenho hoje inúmeras academias que estão se postulando a rede, franquia, capital investidor. Então, assim, aí se eu vou montar um modelo de negócio, eu vou fazer uma rodada de investimento, vou captar 10 investidores.
Eu tenho esse material explicando o mercado como um todo. Entendeu? Eu tenho uma apresentação pronta. Eu chegar para os meus investidores e falar só dos entrevistados dessa pesquisa, 49% disseram que tem intenção de praticar algum tipo de atividade física. Poxa, olha que mercado que eu estou te apresentando, investidor. Tá pronto, cara. Tá pronto. Porque até então o que todo mundo fazia? Pegava um dado americano, de um Global Report da vida, que há 5 anos falando que o Brasil tinha a mesma quantidade de academia, né? 5 anos seguidos a mesma quantidade de academia e por aí vai. Mas, porém, hoje eu tenho um dado claro do mercado brasileiro. Já mostra uma sinalização. Só cita a fonte na apresentação, né, Fabio? Exatamente. Mas o que eu acho importante dessa história, obviamente a gente trabalha sempre com os dados que a gente tem, né? Mas quem trabalha um pouco mais com ciência e com método, né? Você questiona, a gente sempre questiona. E aí você fala assim, bom, as fontes são, quando a gente fala o Brasil tem tantas mil academias, a fonte do Brasil talvez seja a mais confiável. Sim. Do que todas as outras dos outros países do mundo que aparecem teoricamente no ranking dos 10 países que estão em primeiro lugar. Sim. Porque a gente tem o sistema Sim. CONFEF-CREF aqui que os outros lugares não têm. tem. Então, assim, eu sempre olho assim, cara, quem é a referência da Inglaterra? Quem é a referência do Japão? Quem é a referência? Então, quem é que compila esses dados? Normalmente a IRSA, a gente obviamente respeita, sabe que eles são sérios e trabalham muito bem, são nossos grandes parceiros, né? Então, assim, mas esse olhar é diferente, porque é aquela história, às vezes a gente parece que a gente está comparando pera com maçã. Isso em metodologia não dá, né, cara? Não dá para colocar na mesa, né? Não é verdade? Não fecha a conta. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês. Nessa fase pós-pandêmica aí que a gente está vivendo, a gente está todo mundo falando aqui, eu acho que a gente está em consenso aqui que o mercado está crescendo, né? Eu acho que o mercado, de maneira geral, de equipamentos está muito aquecido. Eu vejo isso com os meus clientes. O profissional de educação física está absolutamente motivado. Acho que nunca foi tão valorizado e tão foco. Exatamente. Né? A história da essencialidade, né? Eu acho que a história da essencialidade, da imunidade, ele gerou um status e quem está sabendo aproveitar, da mesma forma que as academias, os profissionais que estão sabendo aproveitar esse momento, estão se reinventando, estão se reconstruindo, estão se transformando em produtos mais, digamos assim, desejados, né? Estão se embalando melhor, né? Melhorando seus conteúdos e se embalando melhor. Os caras que realmente vão crescer são esses caras que estão fazendo isso. E aí a pergunta é a seguinte, a gente quer, de qualquer forma, trazer para dentro cada vez mais entrantes para o mundo da atividade física. Como é que faz para a gente manter esses caras? O grande desafio está onde? A gente traz para dentro. E aí eu, aproveitando aqui, quantos de nós aqui conhecemos pessoas no nosso hall de amizade, no hall familiar, nas pessoas que trabalham com a gente, que estão hoje sedentárias, mas que já praticaram atividade física? Quantas pessoas? É um número gigantesco. Então a gente sabe que a desistência da prática é um problema sério. Então não adianta só a gente pensar em atrair novos sem se preocupar em mantê-los. E aí, qual é o desafio? Cara, eu vou fazer aqui vou dar uma atravessada aqui. Né? Nós estamos no mundo fitness. Mas eu preciso falar da educação física escolar. Não tem como não falar da educação física escolar. Né? É lá que tudo começa. É lá, cara. E aquilo que nós estamos falando aqui. Eu começo na educação física escolar com desporto? Eu começo com exercício propriamente dito? Não. Eu tenho que fazer as crianças tomarem gosto pela atividade física. E a atividade física que nós estamos falando é sim aquela caminhada daqui e ali, é fazer o cara pular um muro, subir na árvore, enfim, tudo que a nossa geração fez. Não é? E essa geração que fez ano passado, ela está se definhando. Como você falou, quantos de nós aqui passamos um período sedentário? Eu parei de lutar lá atrás, voltei a fazer atividade agora. E por quê? Porque a pandemia me fez fazer isso. Agora, nós temos um período, uma lacuna muito importante a ser preenchida, Fábio. Saíde e Fleury. Qual é essa lacuna? É fazer uma nova geração de praticantes de atividade física. Porque só assim nós vamos fidelizar os caras. Hoje nós não temos mais essa geração. Essa geração acabou. Coisa que os Estados Unidos têm difundido na high school, né? Exatamente. Os Estados Unidos é o modelo. Até pro cara, quando está estudando no colegial deles, na high school, poder ter uma faculdade gratuita, ele precisa do esporte. Exato. Então, assim, só para. Então, eu acho que a educação infantil,
o ensino fundamental, para que a gente possa fidelizar, eu acho que é um grande desafio, e aí não só dos profissionais de educação física, mas também dos governos entenderem essa situação, né? Porque se a gente conseguir fidelizar essas pessoas na atividade física, com certeza nós vamos ter muito menos investimento na questão da saúde, propriamente dita, da questão da doença, sim, mas muito mais da profilaxia. Então, eu acho que esse é um mote para que a gente possa trazer, porque nós estamos falando de cadeia aqui, né, Fábio? Sim. Fitness é uma cadeia, e como é que eu vou poder alimentar essa cadeia lá na frente? Eu acho que a educação física escolar ela pode ser um instrumento de alimentação, de retroalimentação dessa questão do fitness. Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse tipo de coisa. Eu acredito o seguinte, Nelson, você sabe que tem um dos determinantes mais importantes para as pessoas iniciarem e se manterem praticando atividade física é o histórico pessoal. Claro. Nessa área de estudo, é uma área do estudo do comportamento humano, né, da psicologia comportamental, a gente estuda o processo de aderência. Por que as pessoas iniciam a prática, por que as pessoas desistem da prática, por que as pessoas se mantêm praticando. E dentro disso, é muito interessante, tem os fatores pessoais, ambientais e característicos da atividade, que é tudo isso que a gente está falando aqui, né? Estou aqui falando de uma forma um pouco mais, digamos, técnica. Mas dentro dos determinantes pessoais, tem o histórico pessoal positivo. E o histórico pessoal positivo para o adulto começa onde? Na escola. Em casa e na escola. Então a educação física escolar, muita gente fala, não funciona, tira. Não, muito pelo contrário, tem que investir nisso, tem que realmente fazer a coisa acontecer, porque é lá que a gente planta a semente. Tem algumas pessoas que passaram pela escola e tiveram uma péssima educação física escolar. Eu tive uma boa educação física escolar. Eu tive exemplos que me estimularam a vida toda. Tanto na escola, eu não posso reclamar. Tive uma educação física escolar muito boa. E no esporte. Né? Então, ou seja, não tinha como fugir dessa história. Entendeu? O tempo inteiro foi estimulado. Para mim, faz parte, o processo de aderência está integrado no meu dia a dia há anos. Eu só parei quando eu não pude exercício, mas nunca parei, teoricamente, ao longo dos meus 50 e tantos anos. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que existe um papel aí, sim, eu acho que a gente tem um problema de direcionamento. A educação física ela precisa, na minha opinião, ser mais valorizada na formação das pessoas, e na escola ela é fundamental. Mas os pais também, eu acho que tem que incorporar um pouco mais a orientação, né, em casa. Porque a gente não pode, eu acho que é injusto colocar essa responsabilidade nesse mercado nosso, nas academias. Claro que não. Eles, na minha opinião, um dos maiores desafios, isso olhando lá para trás, não quero me estender, mas nos Estados Unidos, esse processo de aderência à prática nasceu nos anos 60, na virada dos anos 50 para 60. E eles entenderam que naquela época a população das crianças americanas começava a aparecer indicadores de obesidade. Virada dos anos 50 para 60. Começaram a ter modificações. Estudos comparativos entre a Europa e os Estados Unidos mostravam que os europeus tinham uma condição de aptidão física melhor, as crianças e adolescentes, do que os americanos. O americano foi lá e investiu na prática, fez um diagnóstico e falou, falta quadra, vamos investir em quadra, falta programa. Dali nasceu a psicologia comportamental aplicada à necessidade de eu não consigo só trazer, eu preciso entender por que esse cara desiste, porque a gente está trazendo, mas eu não estou mantendo as crianças. E aí tem uma revolução em todo esse processo lá nos Estados Unidos, na questão comportamental, entendendo mais o comportamento da criança e do adolescente. Aí eles entenderam a tríade: escola, família e o ambiente extra-escolar, que é a rua, né? que são os parques. Sim. Que são todos os ambientes que devem ser atrativos, aí cada um no seu quadrado. Mas é interessante o quanto a gente precisa ter políticas que levem a... Porque se a gente fizer esse trabalho na base, rapaz, prepara para vender equipamento. Mas vai tem que falar. É um negócio absurdo. Ô Fábio, mas a minha percepção é que hoje o Brasil roda o inverso disso. Eu acho que hoje, se você pegar... Vamos usar o exemplo dos Estados Unidos, que todos nós vivenciamos a cultura americana em loco. Lá, o aluno é incentivado pela escola, é incentivado pelos professores. Eu, na época de Cybex, eu trabalhei em Cybex, fiquei lá um tempo lá nos Estados Unidos na fábrica.
Primeiro tour que nós fizemos, eu tenho as fotos aqui no meu celular, é fantástico. Primeiro tour que eu fiz pela Cybex, e foram demonstrar centros onde a Cybex tinha produtos, a gente foi numa high school. Tinha uma academia que dá pau em a maioria das academias do Brasil. Impressionante. Assim, eles têm muito aquela questão dos agachamentos, né, os hacks de agachamento. Sim. E era muito legal porque cada aluno que foi para uma universidade com bolsa do esporte tinha uma camiseta pendurada. Então, assim, aí o pai incentiva ele a participar do campeonato. É uma roda. Aqui é o contrário. Se teu filho tirou nota baixa, vamos até usar as escolas, talvez até, não estou nem falando tanto de escola particular, vamos falar de escola pública, né? Educação pública. O pai tá cagando, português correto, tá se lixando para educação física. Ele quer saber se a nota de matemática foi boa. Exato. Ou se o português foi bom. Então, o que você está falando é totalmente cultural. E acho que cada vez mais deixou de fazer. Na minha geração, a educação física era muito forte. Cada vez menos ela deixa de fazer sentido nas escolas hoje. É um erro. E aí, não só a educação física, né? Abrindo um pouco, se você tem outras atividades, a educação artística. Sim. Hoje a gente fala em protagonismo das pessoas assumirem papel de liderança. Não só nas empresas, mas nas suas organizações próprias, nas suas famílias, nos seus relacionamentos. E liderança, não estou falando de hierarquia, estou falando de papel de líder. Sim. Cara, liderança se desenvolve... Educação física ajuda pra caramba. Muito. Porque a educação física, a prática de esportiva, a prática da atividade física, você estimula a competição, você estimula a lidar com as vitórias, estimula a lidar com as derrotas, você aprende a trabalhar com as derrotas, estimula a disciplina, estimula o respeito hierárquico, você respeita muito mais as pessoas, você aprende muito sobre humildade. Então, ou seja, um programa de educação física combinado, por exemplo, com um bom programa de educação artística, desenvolve criatividade, sensibilidade, percepção, cara, é muito importante. E nas escolas isso acaba sendo absolutamente desvalorizado. Totalmente. Ou seja, as pessoas ainda não entenderam, quem toma a decisão não entendeu o que realmente é importante para o ser humano. Exatamente. Envolve política pública. Né? É ou não é, Fleury? Eu não tenho dúvida que a atividade física, a gente comentou isso em outros papos até, né? A atividade física é importante para o desenvolvimento social, né? E psicológico de uma criança. Até comentei num outro bate-papo como a nossa educação física na escola mesmo, ela é muito mais focada em vamos jogar bola para as crianças vamos se livrar da molecada, deixa ela jogando bola, do que focar em atividade física em si, né? Mas por outro lado, a gente tem uma questão também que cultural hoje nossa, né? Que não existe mais aquela coisa. Eu cresci jogando bola na rua, né? E quando eu digo jogando bola na rua, é jogando futebol, basquete, vôlei, brincando de esconde-esconde, pulando muro e etc. Então, a rua era o nosso parque. Então isso me forçava a fazer isso me forçava a fazer atividade física. Me forçava no sentido, assim, não era que me forçava obrigatório, mas era natural para mim, né? Então, assim, eu cresci... Eu tinha amigos de rua mesmo, assim, né? Amigos da minha rua, aquela rua do lado, aquela coisa. Então a gente tinha aquela coisa de ficar na rua, brincando na rua mesmo. Pra mim era uma coisa normal. Eu morava perto de um parque, a gente pulava muro da escola de fim de semana pra jogar bola. Eu lembro que teve uma vez até, era uma escola pública, e a diretora da escola falou, pô, vocês não podem pular o muro. Daí a gente falou, então vamos fazer o seguinte... A gente paga a cesta de basquete da escola, porque a gente gostava de jogar basquete na escola pública, né? A gente reforma a cesta de basquete e cuida da cesta. E aí você deixa a gente pular o muro? Ela falou, tá bom, assim pode. Né? Sim. Uma troca justa. E aí a gente pagou, a gente comprou um aro novo, né? Tudo bem, a gente tinha uma condição social razoavelmente legal e tal. Só que hoje, o que acontece? Essa rua não existe mais, né? Então... Isso força a criança também. Daí você vai falar, mas tem o condomínio. No condomínio existe aquela regra chata, né? Eu tenho amigos que, por exemplo, os filhos foram proibidos de andar de bicicleta no condomínio. Porque o síndico fala que pode machucar alguém. Mas daí você olha e não tem ninguém andando no condomínio. Daí você fala, que vai machucar quem? E daí onde a criança vai andar de bicicleta? Mundo chato, né? Então, só vai poder andar no parque. Daí ela falou, não, então tá bom, vai andar na quadra. Não, na quadra não pode porque vai estragar o piso. Mas daí não tem ninguém jogando bola no piso. Então, assim... Essas interações, daí, onde vai a criança? A criança vai jogar videogame? Sim. Vai pro TikTok. Você entendeu? Então, assim, tem toda uma questão cultural também que a gente precisa começar a pensar. Eu não tenho dúvida que o poder público tem alguma responsabilidade, até maior do que, obviamente, não adianta a gente culpar os profissionais de educação física, os CREFs da vida e etc. Né? Eu concordo, eu sempre falo, eu trabalho
muito com time de futebol, com time de basquete, vocês sabem disso também, né? E eu sempre falo assim, eu acho que o esporte, né, ele tem uma responsabilidade social muito grande, porque ele realmente ele forma cidadão. Sim. Né? O esporte forma cidadão. Não acho nem que... eu sempre falo que eu gosto do investimento do poder público no esporte, né? Eu sou super contra, por exemplo, quando o esporte, quando o poder público investe no alto rendimento. Né? Porque o alto rendimento a gente tem empresa privada, desde que ela acredite no esporte. Mas quando o poder público investe, né, na formação de um cidadão, esse é o dever do Estado. Né? Então, por quê? Porque você realmente vai formar um cidadão, seja aprendendo a perder, seja aprendendo a ganhar, né? Ter disciplina, a ter essa disciplina. Né? É essa a questão, você está formando um cidadão, e isso é legal. Né? Quando você forma um cidadão, né? Porque quantos caras vão virar atleta? Virar atleta de verdade é muito difícil. Né? Esse não é o dever do Estado, claro. não é formar atleta. E acho que aqui ninguém, tanto que nenhum papo da gente falou de formação de atleta. Sim. Não. Nós falamos de formar pessoas com desejo de praticar atividade física. Eu tenho 2 filhos. E esse é o dever do Estado. Poxa, se eu formo isso, tá ótimo. Eu tenho 2 filhos hoje Era o básico. que passaram na seletiva de natação da cidade em São Bernardo, que hoje eles representam, inclusive eles têm competição sábado, agora a primeira competição deles. Eles passaram na seletiva porque eles nadam bem, eu sempre incentivei, sempre paguei por isso. Aí eles passaram na seletiva da prefeitura, hoje eles são atletas, né? Atletas da prefeitura. Treinam sim num ritmo até avançado para uma criança, eles treinam de segunda, quarta e sexta, 3 horas por dia. Treino. E é treino, não é recreação na piscina. E na primeira semana eles queriam parar. Eu falei, não, vocês não vão parar. Isso aqui vocês vão aprender. Isso é o que o Fábio falou. O que é o perder, vocês vão perder para ganhar. O nível que tá aquele seu amiguinho ali, você vai demorar pra caramba. Entendeu? A disciplina, a hierarquia. Às vezes eles chegam em casa, que eles moram com a mãe, eu sou separado. Eles chegam em casa na sexta-feira à noite moído. Eles chegam e vão dormir. Mas, assim, tá fazendo muito bem para eles e eu não tô incentivando eles pensando que eles vão virar um atleta de alto rendimento. Não vão virar o Gustavo Borges, nada disso. Eu estou incentivando isso para ter cidadãos. Exatamente. A minha filha pratica esporte todo dia. Né? Mas pratica o esporte de maneira lúdica, para poder praticar atividade física, de segunda a sexta. É o nosso combinado. Ela chegou a ser convidada para praticar o time, né, principal de ginástica rítmica. Fez 1 ano, esse ano ela falou que queria parar. A gente perguntou, eu e minha ex-mulher perguntamos o porquê. Aí ele explicou os motivos, a gente falou, tá bom, então escolhe outro esporte. Né? Aí ela falou, quero fazer tênis e balé. Então tá bom, faz tênis e balé. Então a ideia é essa, pratique atividade física. Exato. Então você tem aí a sua obrigação, de manhã ela vai para a escola, no meio da tarde ela faz as lições de casa e o período do fim do dia, começo da noite, faz atividade física. Pronto, é essa a ideia. Né? Agora tem um outro problema social, né? Quantas pessoas... A gente vem de uma condição financeira que nós podemos ter isso para ela. Agora a gente sabe que mais de metade do Brasil não pode fazer isso. Né? Aí entra nesse outro poder que a pesquisa também aponta isso. Aponta né? fortemente Quando a gente fala do panorama, o estudo mostra isso. Existe uma condição social, né? E eu acho que aí também muita gente fala, tem uma questão de tempo, tá? Aí tempo é questão de prioridade. Às vezes não é uma questão só de tempo, também não é só uma questão financeira, né? Assim, poxa, a gente tem a possibilidade, a gente tem os avós que ajudam, né? Mas nem sempre é assim a vida de todo mundo, né? Na verdade, a maioria dos brasileiros, a grande maioria, não tem questão de tempo e não tem a questão financeira que auxiliam isso. A gente já discutiu até bastante isso. Por isso que aí teríamos que envolver política pública. Exatamente. Eu acho que para aumentar a rede de pessoas ativas no nosso país, na América Latina inteira, acho que tem as mesmas características, basicamente os mesmos problemas. É espaço para prática, é uma coisa importante, ter mais acessibilidade de espaços, né? Tanto públicos quanto privados, acho que isso é um ponto importante. Profissionais cada vez mais preparados. E aí entra o que você falou, Fleury, que eu entendo as pessoas... Esse é um clássico das pesquisas que existem no mundo inteiro, falando do porquê que as pessoas desistem da prática. E é clássico. O primeiro item é falta de tempo. E a falta de tempo, muitas vezes, é falta de administração do seu próprio tempo. Em países mais desenvolvidos, socioeconomicamente, obviamente, isso é mais real. No nosso caso, tem também o preguiçoso, a gente sabe disso, que é absolutamente normal. E quando a gente fala do preguiçoso, não falo isso com tom pejorativo, não. Falo do tom de que o cara não foi educado lá na infância a lidar com isso. Porque tem uma coisa importante que eu acho que faz muito sentido,
como é que eu me relaciono com a atividade física? Como é que eu me relaciono com o exercício? E aí, a minha relação com o exercício é muito mais do que a relação em si. Como é que eu me relaciono com os benefícios? A gente não fala que uma coisa que incomoda principalmente quem está retomando ou quem está iniciando é a dor. A dor do dia seguinte incomoda? E incomoda. Da mesma forma que os benefícios. Quem é praticante aderido, quem está aderido à prática, sabe muito bem que se ficar 2, 3 dias sem fazer exercício, cara, eu particularmente, quando passa do segundo dia sem exercício, o meu sono já não fica tão bom. Né? Então muda uma série de outras coisas. E quando você está naquela frequência, você acorda, você fala, caramba, bom dia, é outra pegada. Então a relação com os benefícios, conforme você ganha maturidade dessa percepção, você começa a entender o quanto aquilo faz bem. Né? E eu acho que essa é a semente que precisa ser plantada. Então a gente tem um caminhão de coisas para fazer. Por isso que eu acho que, né, nós estamos falando aqui, as oportunidades que a gente tem, né, são gigantescas. A gente tem 100 anos de muita coisa para fazer de novidade, tanto para trazer novos quanto para manter essas pessoas em programas de exercício. Eu acho que esse é o maior desafio nosso. Né? Aí tem o poder público que tem que se envolver, a iniciativa privada acho que está fazendo um papel super bacana também, eu acho que isso é muito legal. Né? A gente tem que aprender muito com o mercado internacional, principalmente no âmbito escolar, no âmbito universitário, a gente tem muito para aprender. E acho que você falou uma coisa Said, muito importante. Você não acha que a gente está dando alguns passos para trás? Acho. Também concordo com você. Acho que a gente, em alguns pontos, tem dado passos para trás no sentido de entender essa valorização. Né? Da mesma forma que o nosso mercado, nosso setor está evoluindo e crescendo em termos de quantidade, em termos de qualidade, vou até falar uma coisa aqui para vocês, acho que, por outro lado, a gente está perdendo força na base, né? Na formação de base. Só uma coisa importante. O que aconteceu no mercado? Quando a gente vai lá para trás, eu brinquei lá na outra gravação, né, Fleury? Eu estou desde o início desse nascimento das academias, eu estava lá. Quando nasceu a primeira rede aí, que na verdade a primeira academia foi a Runner, começou em 83, 85 a companhia. Eu estava lá, né? Eu já estava atuando nas academias de halterofilia. Atuando não, era atleta, né? Então estava treinando, né? E tinha lá academia de halterofilismo, tinha academia de lutas, né? De judô, de karatê, de kung fu, de taekwondo, né? Tinha lá de jiu-jitsu. Tinha lá as escolas de natação. E depois que vieram as academias multimodalidades, onde tinha a musculação combinada com a hipertrofia, que era um mundo à parte, não estava integrado como hoje. Aí as aulas coletivas, e aí veio a ginástica aeróbica. Isso nos anos 80. Cíclico, estamos voltando. Então, o mercado ele é assim. Hoje, né? é isso. Mas aí, o que acontece? Para a gente aumentar a presença, e aí mais uma provocação para vocês, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter produtos com diversidade, né, oferecido para a população de maneiras diversas. Então só existia academia tradicional. Você abria o mesmo cardápio. Hoje não, hoje você tem box de crossfit, você tem estúdio de treinamento personalizado, você tem estúdio de pilates, você tem academia tradicional, você tem escola de natação, você tem escola só de luta, você tem inúmeras possibilidades, tem as boutiques, tem as low costs, tem inúmeras possibilidades com abrangência maior. Acho que só está começando, a gente tem isso vai crescer muito. Ainda mais agora na combinação dos modelos híbridos, da possibilidade de ofertar de serviço. Então, assim, para onde a gente vai? O que vocês acham disso? Vocês acham que isso aumenta a participação, ter essa diversidade? Ou as pessoas são simplesmente as mesmas e estão trocando de serviço? Eu acho que o Covid acelera esse processo. Eu acho que esse processo iria acontecer organicamente num volume mais baixo, numa velocidade mais baixa, que é o que nós estamos colhendo há anos. No Brasil é muito devagar para a gente entender. Eu acho que o Covid acelera esse processo e está acelerando, entendeu? Ao ponto da minha mãe de 63 anos, que nunca falou em atividade física hoje. Então, assim, a provocação do Covid vai... Como o mercado vai absorver? Como o mercado vai distinguir isso daí? Se vai reter esse cara ou não? É outra história. Aí estamos falando, porque aí tem
o educador físico bem preparado, tem o educador físico mal preparado, tem o dono de academia muito bem preparado, tem o dono de academia mal preparado, que não sabe receber esse cara, não sabe manter esse cara. Se você pegar os dados do Panorama de retenção, tem uns dados maravilhosos aí, que todo dono de academia, repito, custa acho que R$199 por mês, quem não tem acesso, por mês não, para ter o acesso ao Panorama, cara, uma vez só. É uma vez só, então é lição de casa, porque tem dados maravilhosos. Eu falei, por mês não, mas é para adquirir ele. Ali é maravilhoso. Então eu acho assim que a gente vai ter uma crescente aí. Agora, como o mercado vai absorver esse pessoal, que é o X da questão. É um fator interessante. É a percepção da população. A população, depois do Covid, ou pós-Covid, ou durante o Covid, começou a perceber possibilidades que elas não enxergavam antes. A sua mãe Sim, exato. é um exemplo. É claro. Né? Poxa, eu vou subir numa bicicleta, vou pedalar, mas o que eu posso fazer? Eu estou parado aqui em casa, vou subir na bicicleta. Exato. Então, quer dizer, a percepção das pessoas também ela ficou um pouco mais aguçada. E essa questão, na minha concepção, ela só vai evoluir. Como você deu o exemplo agora da questão do modismo das academias. Vamos colocar assim. Veja o beach tênis que aconteceu com o beach tênis. Da onde surgiu o beach tênis? Quem falava em beach tênis Há 2 anos atrás. há 2 anos atrás, Não cara? existia. Não existia. As pessoas começaram a perceber a modalidade e se interessar pela modalidade. Então, assim, essas ofertas, né? E eu não sei realmente se vai fidelizar, se não vai fidelizar, é outra história, porque a gente sabe que é cíclico mesmo, né? Movimenta muito. Mas então, eu passo a perceber uma situação nova para poder atuar. E aí o profissional de educação física tem que captar essa percepção também. Ele tem que ter essa percepção e se reinventar. Não se reinventar no sentido de, olha, eu tenho que me virar nos 30 aqui. Não. É se capacitar especificamente para o negócio. É o que a gente está falando aqui, do negócio. Né? E negócio, quanto mais específico, se eu não tiver uma questão específica, eu me perco. Né? Foi aí, eu volto a insistir, porque as pessoas falaram muito na questão das academias. As academias que fecharam, nós tivemos, por exemplo, o CREF 4, que é o maior do sistema, com 13.890 academias, nós tivemos no período pandêmico, 824 academias fechadas. Pequenas academias que fecharam. Ou seja, era o pequeno investidor, era o cara que não tinha o tino para o negócio ainda, mas estava se aventurando. Exato. Né? Estava se aventurando. Então, essa percepção, Fábio, Fleury e Said, eu acho que tanto da população quanto do quem empreende é importantíssimo. É saber o time, para onde eu vou e como eu quero ir. Não é simplesmente para onde eu vou, é como eu quero ir para aquele lugar. Então, acho que essa é uma situação importantíssima a ser destacada. Até a questão do beach tênis é interessantíssimo, porque esse ponto é fantástico. Porque eu conheço pessoas hoje que estão praticando beach tênis que não praticavam nenhuma atividade física, zero. Nem tênis de mesa os caras jogavam. E esse cara pode ser que daqui a pouco, como foi com o CrossFit, como foi com o Pilates, ele pode até deixar do beach tênis por conta de uma lesão, ou por conta de algum tipo. Mas, de repente, ele pode começar a jogar um tênis. Ele gostou. Ele vai para um tênis. É aquela história. É o que todo mundo falava no começo da low cost, quando um monte de donos de academia tradicionais criticavam a Smart, criticavam as low cost. Eu falei, cara, peraí. Ele tá tirando o cara do sofá que você não tira. Deixa esse cara puxar esse cara. Deixa esse cara puxar esse cara. Porque depois ele vai ver que lá na Smart é muito cheio, revezar a máquina, não sei o quê. Ele vai pagar os 150, os 200 que você cobra para treinar na tua academia, para ter um pouco mais de conforto, para ter um atendimento diferenciado. Esse cara é importante na cadeia. Então para de falar mal desse cara. Se prepara para receber para trabalhar junto com esse cara. Entendeu? Então eu acho que a questão do beach tênis é um exemplo clássico de um negócio, de mais uma modalidade que entrou, que é um boom, que é um negócio maluco. Cara. E que tá aí, que eu acho que só contribui. São os novos entrantes, né? Eu acho que assim, essa citação da low cost eu acho fundamental, porque, cara, realmente as pessoas no início elas ficaram, na demonizaram. Verdade, mas por que elas demonizaram, Said? Porque, primeiro, elas estavam despreparadas para enfrentar a concorrência. Totalmente. Primeiro ponto, o mercado
eu sempre enxergo o seguinte, o modelo low cost no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente, ele veio para equalizar o mercado. Então cada um vai para o seu nível. Ele mudou a régua, ele colocou todo mundo na régua. Ele veio, se estabeleceu no 49 no início do mercado, e aí todo mundo falou, bom, peraí, se ele está entregando isso com 49, como é que eu posso estar cobrando 200 se eu não tenho nem metade dessa infraestrutura? E vendia que entregava. E vendia que entregava. Então aí as pessoas começaram a ter que repensar, falar, bom, se eu oferecer isso, eu tenho que entregar o que eu estou oferecendo. Então mudou o posicionamento do mercado. E outra coisa, né? Um ponto acho que crucial aí, essa equalização do mercado, foi todo o mercado olhar e falar assim, tem muito espaço para crescer. É que nem comprar uma primeira bicicleta. Quando você não pedala e você compra uma primeira bicicleta, ou para você ou para o seu filho, não importa. Você vai comprar uma bicicleta básica, a gente chamada a bicicleta de entrada. Exato. A bicicleta de entrada é aquela mais baratinha que é início. Porque se você não curtir, você vai encosta lá no canto ali, não te dá prejuízo, você não vai se incomodar. Agora, se você curtir aquilo, você vai depois querer comprar uma bicicleta melhor. E você vai passar para um outro nível. É a mesma coisa, o low cost, entre aspas, é a porta de entrada que para muita gente funciona e as pessoas amam e continuam lá. Porque não dói, como doeria se pagasse mais. Né? Então, assim, eu acho que ela veio para trazer para o mercado uma abrangência maior. Se ela está conseguindo ainda ou não conseguiu ainda, isso é um mero detalhe, mas que está fazendo e cumprindo um papel importante está. Tanto para abrir as portas para o mercado novo, quanto para fazer o próprio mercado, os próprios players que já estavam no mercado se reorganizar, serem mais profissionais. E eu acho que o maior gargalo de tudo isso que a gente está falando, no meu entendimento, o maior gargalo está realmente na infraestrutura combinada com processos gerenciais adequados, que são todos eles cuidados por um profissional. E aí eu digo para vocês, o maior desafio, na minha opinião, do mercado é a gente profissionalizar gestores. Porque a gente tem um mercado, como o Nelson colocou, e é uma realidade do Brasil, grande parte dos donos das academias do Brasil são pequenos investidores. O nosso mercado é o segundo maior mercado do mundo porque tem poucos... A maior parte tem poucos negócios grandes, são muitos negócios pequenos. E esses negócios pequenos, grande parte os investidores são profissionais de educação física que foram todos formados no seu mundo acadêmico de maneira tecnicista, como educador físico. O cara não tem ideia de empreendedorismo, de gestão, ele não sabe, ele precisa aprender. E o papel da Fitness Brasil, é o que eu trabalho, a Fitness Brasil, o tempo inteiro a gente está fomentando o quê? A profissionalização desses caras. Fazer com que esses caras desenvolvam competências gerenciais. E quando eles conseguem fazer isso, são os melhores operadores. Sucesso. São os melhores. Eu tenho alguns bons clientes que estão crescendo numa expansão absurda, que são educadores físicos, só que hoje estão voltados para a gestão. Eles aprenderam e estão aprendendo. Estão aprendendo. E aí a gente vai olhar essas academias pequenas que o Nelson citou que fecharam, tanto aqui em São Paulo quanto no Brasil, muitas. Cara, o cara não tem a menor habilidade de enxergar o que está acontecendo como um gestor, com as competências gerenciais e comportamentais. Ele ainda está achando que ele vende exercício físico e atividade física só. Porque ele não vende isso, ele vende mudança de comportamento. Perfeito. Beleza? Eu acho que faz sentido? Total. Total. E eu acho que esse ponto ele realmente é crucial, né? A formação do profissional de educação física, ela ficou muito nessa questão tecnicista. E ficou lá atrás e é hoje. Isso que eu e é hoje. Isso. E se nós não tivermos um MEC voltado para o mercado de trabalho, como as outras profissões de formação estão fazendo, a educação física vai ficar para trás. Né? Essa questão de preparar um profissional de educação física lá na sua base, lá na universidade, ela tem que ter um olhar para onde esse cara quer ir. Porque muitos dos profissionais de educação física que montam uma academia, por exemplo, ele estudou a faculdade e falou assim, olha, quando eu me formar, meu sonho é eu vou ser um proprietário de academia. É o sonho do cara. É verdade. É ser proprietário. Ser proprietário não é isso. Não é? Eu então, convivo com isso há 20 anos. O cara pega dinheiro com o pai, o cara vende o carro, pega a economia e monta aquela academia. Monta a academia, daqui 2 meses fecha. Exato. Então, assim, nós precisamos realmente ter uma cultura gerencial, nós não temos isso. O CREF trabalha a questão do ciclo de conhecimento com bastante curso nesse sentido. É importantíssimo o setor privado também trabalhar, ofertar essa situação.
né? Porque se o cara não aprender o que é gerenciar o seu dinheiro, o seu negócio, ele está fadado realmente. Eu vou além, fechar. ele tem que gerenciar a carreira dele. Sim, sim. Porque às vezes ele pode ser eu conheço inúmeros, tem amigos que são personagens e ganham um excelente dinheiro sendo personal. Ainda mais hoje em dia, por exemplo, se você for na minha casa, eu tenho uma mini academia montada na minha casa, eu tenho uma estação completa, eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma esteira. Assim, para mim hoje, de repente, é mais fácil eu ter um personal na minha casa do que eu ir até uma academia. Sim, então, assim, claro. se o cara estiver preparado para lidar com esse público, que repito... Para entrar na sua casa. Eu venho de uma empresa, quando eu comecei no fitness, era uma empresa que só vendia equipamento residencial. Com o tempo, esse mercado foi se degradando. Entraram e-commerce, acabaram as lojas físicas, ou diminuiu o mercado de loja física, entraram e-commerce. E aí a entrada das low cost, principalmente puxado pela Smart, o cara falou, peraí, eu vou gastar R$3.000 numa esteira? Não, eu vou pagar R$49 por mês e vou treinar numa academia completa. Isso foi muito legal. Com o Covid, a história mudou de novo. Sim. O residencial voltou a fazer sentido, porque aí tem a questão do tempo, o cara não consegue gestar o tempo. Mas se eu tiver uma esteira em casa, se eu tiver uma estação em casa, eu chego, vou treinar em casa. Que é o meu caso. Às vezes eu chego em casa 9h30, eu trabalho no Brooklyn, moro em São Bernardo. Tem dia, que nem hoje o meu dia é cheio. Não fui pro escritório ainda. Vou chegar à tarde, eu tenho uma demanda alta. Vou chegar em casa às 8, 9 horas da noite. Eu tenho uma esteira para fazer uma caminhada. Entendeu? Então, assim, o mercado mudou novamente. Olha, muito bom papo aqui, sensacional. Bom, indo para o final aqui, pessoal, eu quero agradecer vocês e falar para vocês fazerem suas considerações finais com esse papo que foi sensacional. Eu acho que se deixasse aqui a gente ia falar muito mais isso aqui, mas acho que está muito legal fazer as considerações finais. Fleury, o que você manda, Fleury? Não gostei do papo, achei que a gente teve ótimos insights, né? Gostei dessa questão que a gente falou da questão do poder público. Acho que a gente sai com bastante lição de casa, né? Acho que a gente sai com uma lição de casa boa. E aquilo que eu já recomendei pro pessoal, vamos ficar de olho aí em agosto, porque vem coisa boa para agosto aí no Panorama 2. Legal. Fernando Fleury, CEO e fundador da Armatori, responsável pela nossa pesquisa, pelo nosso estudo. E você, Said, o que você manda de mensagem pra gente aí no final da história? Agradecer a Fitness aí, parabenizar você, Fábio, Gustavo, pelo trabalho, pela iniciativa desse Panorama. Cara, foi fantástico e acho que é um norte. Eu falo como hoje, até como patrocinador do projeto, cara, ficou muito bom e assim, é o primeiro e a gente está muito ansioso para os próximos aí. Acho que isso daqui, esse material daqui 4 anos vai estar muito rico. Eu mandei até para alguns formadores de opinião do mercado aí. Eu falei, cara, dá uma olhada nesses dados. Eu falei, dê acesso para os caras mesmo. Eu falei, dá uma olhada, vai te enriquecer muito no seu dia a dia. Então, assim, agradecer muito a oportunidade de bater esse papo com vocês aqui, de falar um pouquinho da Kone e do mercado. Obrigado por todos aí por esse bate-papo e vamos sempre apoiar esse projeto aí. Tamo junto. Legal, Said. Said Ábido, que é diretor comercial da Kone, nosso parceiro de muito tempo. E Nelson Leme, presidente do CREF 4 de São Paulo. Fala, Nelson, e aí? Pô, Fábio, eu queria agradecer de coração mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês. Não é sempre que o conselho é convidado para esse tipo de insight, né? É importante a gente estar junto, é importante, por exemplo, não só a gente vir até aqui, mas que vocês também frequentem o conselho. O conselho hoje é um conselho de portas abertas, na realidade sempre foi, mas hoje a gente está tentando dar uma dinâmica nesse sentido, né? É um trabalho de parceria violento. O que a gente puder fazer parceria, nós vamos fazer parceria. O que nós pudermos ofertar profissional de educação física, nós vamos ofertar profissional de educação física. Acho que é o nosso papel e a Fitness Brasil sai muito na frente realmente com esse estudo. Esse estudo é um estudo que dá um start aí em possibilidades, como foi colocado aqui, de enxergar as coisas, mas pautado em dados concretos, né? Eu não vou simplesmente sair daqui correndo. Eu vou sair daqui não. Como você falou, vou me estruturar para poder fazer o trabalho. Então, menos achismo, muito mais técnica, né? Muito mais técnica. Então, parabéns para vocês. A gente está à disposição. Estamos juntos na ISA. Estaremos juntos na ISA. Estaremos juntos. Né? E todos os empreendimentos aí que vocês puderem colocar o CREF 4, o CREF 4 estará à disposição de vocês. Um grande abraço. É impressionante, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem, assim, que só que agradecer a todos vocês, os parceiros nossos são sempre muito simpáticos, né? A Fitness Brasil tem acho que é uma benesse de poder contar com os patrocinadores, com os apoiadores.
E com relação com o mercado, a Fitness Brasil tem essa posição agnóstica de ter todo um cuidado e a gente está de portas abertas para todo mundo, né? A gente tem essa posição. E cada vez mais, nesse novo olhar, nessa nova, digamos, gestão que a gente está mais à frente, o Gustavo, né? A gente está realmente procurando ser cada vez mais agnóstico, cada vez mais democrático para ter todo o mercado perto da gente. A gente quer ajudar e a gente sabe que a gente, junto com vocês todos, podemos conquistar espaços muito maiores, né? É o maior hub, cara. Não tem um mercado sem a fitness. Ela é o maior hub e sempre foi. Então isso tem que ser sempre fortalecido. E contando com vocês, a gente fica muito feliz. Muito obrigado, Nelson, mais uma vez. Obrigado pela presença. Said, obrigado pela presença. Valeu. Parceiraço, obrigado pela presença mais uma vez. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, até mais. Valeu.